Mais uma vez, o agro foi fundamental para garantir o superávit na balança comercial brasileira no primeiro semestre deste ano. No período, a receita dos embarques de produtos do setor superou 82 bilhões de dólares. Destaque para o complexo soja, açúcar, milho e a carne suína. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. As exportações do setor no primeiro semestre deste ano somaram pouco mais de 82 bilhões de dólares, enquanto as importações representaram 8 bilhões 250 milhões de dólares, superávit de pouco mais de 74 bilhões, alta de 4,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. O período de março a maio costuma ser o mais forte para o agro brasileiro, impactado fortemente pela colheita da soja e pelo abate de bovinos antes do período de estiagem nas principais regiões produtoras. No mês de maio, as exportações do setor atingiram o maior patamar da história, com receita de 16,6 bilhões de dólares. O complexo soja liderou os embarques nos primeiros 6 meses do ano, com uma receita de 41 bilhões de dólares, 8,6% a mais em comparação ao mesmo período do ano passado. Outro destaque foi o açúcar, embarcando 11 milhões de toneladas, alta de 15,7%. A receita foi de 5 bilhões e 200 milhões, 37% a mais. Impulsionado pelo mercado chinês, os embarques de milho nos primeiros 6 meses do ano totalizaram quase 12 milhões de toneladas, 90,7% de alta, e receita de 3 bilhões de dólares, aumento de 86%. A carne suína brasileira consolidou sua competitividade no mercado internacional. O volume exportado foi de quase 500 mil toneladas, expansão de 16,1%. Em receita, o valor foi de 1,4 bilhão de dólares, alta de 27,4%. O arroz também registrou aumento nas exportações de 41,8% em volume e 45,9% em receita. Já outras commodities registraram queda no primeiro semestre. A mais expressiva foi o algodão, com recuo de 48,9% no volume e 53,7% na receita. O café exportou uma quantidade 18,6% menor e arrecadou 21,7% a menos. E a carne bovina embarcou 3,7% a menos e obteve uma receita 21,4% menor. Pelo lado das importações, os destaques no primeiro semestre de 2023 foram os lácteos, com alta de 181,2% no volume, cacau e seus produtos, com 101,1%, e o arroz, com 22,5% a mais. Já o trigo mostrou um recuo de 35,1% nas importações, devido a uma produção nacional maior. Mais uma vez, o agro garantiu o saldo positivo na balança comercial brasileira. Não fosse o setor, não teríamos um superávit de 45 bilhões de dólares, mas um déficit de 29 bilhões de dólares. E para ampliar o tema, está aqui conosco o economista do IPEA, o José Ronaldo Souza. Ô Zé, como já era esperado, né, o complexo soja foi o grande destaque, até porque tivemos uma safra recorde aí. Agora, a receita não foi proporcional ao volume. Explica um pouco a relação, como é que ficou essa relação entre volume e receita no complexo soja. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui, Zé. Boa noite, um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, o que aconteceu foi que a gente teve uma alta muito expressiva da quantidade, né, dos produtos exportados, mas não houve a mesma alta nos preços, principalmente no que se refere à soja. A soja teve uma queda do preço médio de venda, né, do valor médio de venda, em função da safra muito boa, embora tenha havido perdas, por exemplo, na Argentina, né? A safra do Brasil foi tão grande que isso compensou e houve uma queda de preço. Então, embora tenha havido, no caso da soja, que é o principal produto nosso de exportação,
uma alta de 9,7 em termos de valor. Essa alta foi em função do aumento da quantidade de 18,8, apesar da queda de preços de 7,6, né? Essa alta tão grande da quantidade, mais do que compensou a queda de preços. Agora, em relação ao milho, com a entrada do mercado chinês, né, a abertura do mercado chinês, tivemos aí um aumento no primeiro semestre de quase 100% no volume e também na receita. Agora, o que você projeta para o segundo semestre e até para o ano que vem, né? Por conta dessa base que foi criada no primeiro semestre e o que mostra o mercado a partir de agora em relação ao milho, hein? Bom, em relação ao milho, nas comparações interanuais, né, com o mesmo período do ano anterior, a gente deve continuar tendo bons números, até porque espera-se bons números para a segunda safra de milho, os números vêm melhorando, a Conab vem mostrando uma melhora da perspectiva para a segunda safra, o que deve ser refletido nos números do IBGE também em breve. Então, acredito que as exportações de milho devem continuar com esse crescimento na comparação com o ano passado. Houve essa abertura do mercado da China que não existia antes, né? A gente, embora produza muito milho e venda para várias partes do mundo, a gente não tinha essa venda expressiva para a China por conta do fechamento do mercado lá. E aí realmente isso resultou nesse salto que deve continuar se refletindo no restante do ano na comparação com 2022. Agora, chama atenção também nesse relatório que importamos nesse primeiro semestre 35% a menos de trigo em relação ao primeiro semestre do ano passado. Quais foram os principais motivos e qual é a tendência para essa cultura aqui na sua avaliação? Bom, em relação ao trigo, a gente tem aí uma melhora na produção brasileira, né? E a gente tem aí, então, esse aumento do preço que tornou mais atrativa a produção de trigo, né? E aí a gente, com isso, reduziu a importação, que supria a maior parte do mercado anteriormente. Isso começou, enfim, com a crise da Ucrânia, né? Com a questão da guerra da Ucrânia no ano passado, iniciado no ano passado. A gente tem aí essa piora, essa alta de preços muito grande que estimulou o setor aqui no Brasil. Para terminar, Zé, eu queria falar um pouco sobre a importação de lácteos, né? Que teve aí quase 200% a mais em relação ao primeiro semestre de 2022. O que isso representa para toda a cadeia nacional, hein? Pois é, a gente importa lácteos, né, o leite em pó e, enfim, havia ocorrido uma recuperação de preços depois da queda expressiva, porque o ano passado a gente teve uma redução da produção muito grande em função da rentabilidade baixa do setor. Essa alta de preços que houve na sequência em função da redução da produção, um dos resultados foi o aumento da importação, porque daí realmente, com a alta muito grande dos preços aqui dentro, reduziu a competitividade do produto nacional e estimulou as importações do produto. Perfeito. Eu conversei com o economista do IPEA, José Ronaldo Souza Júnior, analisando esses números aí da importante exportação brasileira no primeiro semestre de 2023. Parabéns ao IPEA pelo estudo aí. Obrigado pela sua participação. Até uma próxima, Zé. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Valeu.